Quer aprender a fazer edição de vídeo com o celular? Vai poder até fazer uma renda extra, pois lá ensino 5 maneiras de fazer uma renda extra com os vídeos, mesmo sem aparecer, como meus alunos que já estão faturando de 3 a 10 mil reais. Vou te dar uma aula inteiramente grátis para você conhecer o curso sem compromisso. Clique agora no primeiro link da descrição desse vídeo. Tu sempre acreditou em Deus? Qual foi o ponto que tu entendeu? Puta, não tem como isso aqui ser caos. Eu sempre acreditei, mas eu acreditava por aquela lógica, assim, tem que ter um criador. Era por aí. Uhum. Então era aquele assim, sabe a história do católico não praticante? Eu sou católico não praticante. Quer dizer, uma balela que tem, porque então não é, né? Sim. Só acredita em Deus. Né? E aí eu comecei a perceber que alguma coisa em mim estava mudando. Porque eu começava a notar que eu estava tendo um apreço maior por esse entendimento de Deus do que eu tinha antes. Uhum. Qual foi o elemento principal? Foi entender o cérebro? Foi entender o cérebro. O cérebro pra mim foi o cérebro. E tu lembra qual informação específica que tu entendeu sobre o cérebro que te trouxe isso? Quando eu entendi que era uma máquina elétrica. Foi naquele momento. É engraçado que tem muitos anos isso, e eu consigo lembrar do momento que eu olhei e falei, cara, porque foi uma hora que eu estava justamente tentando entender, que eu fui pro lado de cérebro por causa da minha síndrome, então eu fui me focar em cérebro. E aí eu fiquei procurando entender, né, como é que era o funcionamento elétrico e como é que era a resposta elétrica e a resposta orgânica a essa resposta elétrica. Uhum. E dali eu comecei a observar como é que era a resposta relacionado a toda a parte elétrica ambiental. Porque a gente tem informação elétrica vindo de tudo. A cor, você só enxerga o azul porque o sinal elétrico, aquele potencial elétrico faz com que os teus olhos, eles recebem isso, faz com que o teu cérebro converta isso na cor azul. Uhum. Então, até isso é um sinal elétrico. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, não tem como isso ser um acaso, não dá. E ali eu fui fuçando para poder tentar entender. Eu pensei assim, eu tô ficando louca, né? Eu vou virar uma daquelas maluca que fica, Deus existe, bem loucona. E daí eu fui olhando e falando, não, pera, tem que ter alguma coisa, não tem como não ter. E daí eu comecei a observar que o nosso cérebro, as nossas sinapses, elas se expandem como o universo se expande. E aí eu fiquei olhando para aquilo e pensando assim, não, peraí, eu tô virando uma doida daquelas assim que cria aquelas teorias bem malucas, né? Eu falei, não, deixa eu dar uma olhada para ver se eu... Porque eu tenho muito essa coisa. Será que o meu cérebro não tá construindo essa informação? Para me convencer. Uhum. Eu pensei, não, eu tenho que refutar. Meu impulso é sempre refutar. Sim, e se ele está se refutando para também se manter nessa zona de conforto? Pode um paradoxo gigante. É gigante. Aí tu viu que eu falo que a gente fica louco? Sim, fica louco, é cara. Foda. Se fuçar muito vai ficar meio doido. Aí, e eu fui indo cada vez mais, estudando cada vez mais, e aí eu percebi que não tem como ser só ser acaso. Deve existir alguma outra força que a gente até mesmo ainda nem nas nossas leis da física a gente ainda descobriu, que faz essa expansão no mesmo modelo. Então é como se existisse um modelo matemático para expansão que funciona. Se você pegar a internet, ela expande da mesma maneira. Então é como se existisse um modelo matemático que expande da mesma forma em diferentes ambientes. Uhum. Impossível, porque a internet a gente construiu, sim, mas o cérebro não. O universo muito menos. Uhum. O universo então tem que ser de fora para dentro, não dá para ser de dentro para fora. O universo, se a gente concorda que ele está se expandindo, e o nosso cérebro também, e tudo está se expandindo, então o universo pode ser um grande cérebro. Pode. E tudo isso está acontecendo dentro dele de acordo com essas regras, de acordo com essas matemáticas que são padrões. Pode. E elas replicam em todas as suas criaturas, digamos assim. Pode, não tem por que não ser. Veja bem, uma célula epitelial tua, por exemplo, da testa, ela não tem conhecimento de uma célula epitelial do teu joelho. Mas elas funcionam do mesmo jeito. E estão no mesmo corpo. E respeitam as mesmas leis.
e nunca vão se conhecer. Nem saber da existência uma da outra. Agora, isso não significa que não existe a célula epitelial do joelho nem da testa. Sim. Não é à toa que se você colocar a mão na testa, com os olhos fechados, você sabe que você está tocando a sua testa. E se for o joelho, você sabe que você está tocando o joelho. Por quê? Porque o potencial elétrico das células das regiões do nosso corpo são diferentes. Então, o nosso cérebro sabe em cada local que a gente está tocando. Uhum. Mas a nossa mão não tem consciência do nosso pé.